O grito cortou o silêncio da mansão como uma lâmina afiada. Marina deixou o espanador cair no chão de mármore italiano. Suas pernas fraquejaram e ela precisou segurar-se na parede forrada de seda para não desmaiar. Seus olhos fixos naquela fotografia, emoldurada em prata maciça sobre o aparador da sala de estar. Uma menina de cerca de 4 anos, cabelos castanhos encaracolados, olhos verdes brilhantes e aquela marca de nascença inconfundível no formato de meia-lua logo abaixo da orelha esquerda. Era impossível, completamente impossível, mas ali estava, nítida como a luz do sol que invadia pelas janelas panorâmicas. Aquela era Sofia, sua sobrinha Sofia, a filha da sua irmã Clara, que havia desaparecido há 3 anos sem deixar rastro. Marina sentiu o coração explodir dentro do peito. As mãos tremiam violentamente enquanto pegava o porta-retrato com dedos que mal conseguiam segurar o peso daquele objeto que parecia agora pesar toneladas. Como aquela criança estava ali, naquela casa, na mansão do empresário mais rico e poderoso de São Paulo, Ricardo Almeida Santoro, um homem conhecido por sua frieza nos negócios e pela tragédia pessoal que carregava como uma sombra permanente. Todos sabiam da história. Sua esposa Valentina havia morrido em um acidente de carro há 4 anos, deixando-o viúvo e devastado, incapaz de seguir em frente, amargurado pela perda. A porta da sala se abriu bruscamente e Marina quase deixou o porta-retrato cair novamente. Ricardo entrou com passos pesados, o terno negro impecável contrastando com a palidez do rosto cansado. Ele parou ao vê-la segurando a fotografia, sua expressão endurecendo instantaneamente. Marina engoliu seco, percebendo tarde demais que havia cruzado uma linha invisível. Ela era apenas a faxineira contratada há 2 semanas. Não tinha direito de tocar em objetos pessoais. Mas as palavras saíram da sua boca antes que pudesse pensar nas consequências. Senhor, essa menina, quem é ela? Sua voz saiu fraca, trêmula, carregada de uma emoção que ela não conseguia esconder. Ricardo franziu o senho, aproximando-se com uma expressão que misturava confusão e irritação. Essa é minha filha, Isabela. Por que está perguntando? E por que está mexendo nas minhas coisas? O tom era cortante, mas Marina mal registrou a repreensão. Sua mente rodava em círculos frenéticos. Isabela, não Sofia, mas aquela marca de nascença era única, inconfundível. Clara mostrava aquela marquinha com orgulho, dizendo que era a prova de que Sofia era especial, marcada pela sorte. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Senhor, eu preciso lhe contar algo. Essa menina, eu conheço essa menina. Ou, pelo menos, ela é muito parecida com minha sobrinha que desapareceu há 3 anos. A marca de nascença aqui. Ela apontou para a foto com o dedo trêmulo. Minha sobrinha Sofia tinha exatamente a mesma marca no mesmo lugar. Ricardo arrancou o porta-retrato das mãos dela com um movimento brusco, seus olhos negros faiscando de raiva. Você está insinuando o que exatamente? Que minha filha não é minha filha? Está louca? A voz dele subiu de volume, ecoando pelas paredes de mármore. Marina recuou um passo, assustada pela intensidade da reação, mas não podia parar agora. Não quando existia a possibilidade, por mais remota que fosse, de que Sofia estivesse viva. Não, senhor, eu não estou insinuando nada. Apenas minha irmã Clara, ela desapareceu com a filha há 3 anos. Nós procuramos em todos os lugares, fizemos boletim de ocorrência, mas nunca encontramos nenhum rastro. E essa menina na foto, ela tem a mesma idade que Sofia teria hoje, a mesma aparência, a mesma marca. Por favor, o senhor poderia ao menos me deixar ver a criança? Só para ter certeza? Ricardo respirou fundo, tentando controlar a raiva que pulsava em suas veias. Ele olhou para a fotografia em suas mãos, para aquele rostinho que conhecia tão bem, que amava mais do que qualquer coisa no mundo. Isabela era tudo o que restava de Valentina, o único motivo pelo qual ele ainda conseguia levantar da cama todas as manhãs. A ideia de que uma estranha, uma simples faxineira, viesse questionar a paternidade da sua filha era absurda e ofensiva.
Minha filha está internada no hospital há 2 meses. As palavras saíram pesadas, carregadas de dor. Ela sofre de uma condição neurológica rara. Os médicos não conseguem explicar, mas ela parou de falar, parou de comer sozinha, mal reage a estímulos. Está piorando a cada dia e ninguém sabe como ajudá-la. E você vem até minha casa, mexe nas minhas coisas e me diz que ela pode não ser minha filha. Está despedida. Pegue suas coisas e saia da minha propriedade agora. Marina sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Ela precisava daquele emprego desesperadamente. Sua mãe estava doente, precisando de medicamentos caros, e ela havia finalmente conseguido aquela vaga depois de meses desempregada. Mas algo mais forte que o medo da pobreza a impulsionava. Se havia a menor chance de que aquela criança fosse Sofia, ela não podia simplesmente virar as costas e ir embora. Senhor, por favor. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto agora. Eu entendo sua raiva. Sei que estou ultrapassando limites. Mas se existe a possibilidade de que essa menina seja minha sobrinha, eu preciso saber. Minha irmã desapareceu sem explicação. Ela amava Sofia mais do que tudo. Jamais abandonaria a filha por vontade própria. Algo aconteceu com ela. E se por algum motivo que não consigo entender, Sofia acabou aqui, eu preciso descobrir. Deixe-me ver a menina. Só uma vez. Se eu estiver errada, nunca mais aparecerei na sua frente. Ricardo passou a mão pelo cabelo exasperado. Parte dele queria simplesmente chamar a segurança e fazer aquela mulher ser escoltada para fora imediatamente. Mas algo na intensidade do desespero dela o fez hesitar. Ele era um homem de negócios, acostumado a lidar com manipuladores e oportunistas. Sabia identificar mentiras a quilômetros de distância. Mas aquela mulher, com seu uniforme surrado de faxineira, mãos calejadas e rosto marcado pelo cansaço, não parecia estar mentindo. Ela realmente acreditava no que estava dizendo. Você tem alguma prova? Fotos da sua sobrinha? Documentos? Ele perguntou, sua voz ainda dura, mas menos agressiva. Marina assentiu rapidamente, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Sim, senhor. Tenho fotos no meu celular. E o boletim de ocorrência do desaparecimento. Posso mostrar agora, se o senhor permitir. Ricardo fez um gesto impaciente e Marina correu até o pequeno armário onde guardavam os pertences dos funcionários. Seus dedos tremiam tanto que ela quase derrubou o celular antes de conseguir desbloqueá-lo. Abriu a galeria de fotos e foi direto à pasta que mantinha de Sofia. Dezenas de imagens da sobrinha. Sofia sorrindo no parquinho. Sofia comendo sorvete. Sofia dormindo no colo de Clara. E em todas elas, visível e clara, aquela marca em forma de meia-lua abaixo da orelha esquerda. Ela voltou correndo para a sala e estendeu o celular para Ricardo, que pegou o aparelho com relutância. Seus olhos percorreram as fotos e Marina viu o exato momento em que a expressão dele mudou. A certeza inabalável deu lugar a uma centelha de dúvida. Ele ampliou uma das imagens, focando na marca de nascença. Depois, olhou novamente para a fotografia emoldurada de Isabela. A semelhança era perturbadora. Isso não prova nada, ele disse, mas a voz saiu menos firme. Muitas crianças têm marcas de nascença parecidas. Pode ser apenas coincidência. Marina balançou a cabeça veementemente. Senhor, eu sei que parece absurdo, mas essa marca é exatamente no mesmo lugar, com a mesma forma, na mesma posição, e a aparência física idêntica. Não pode ser só coincidência. Por favor, deixe-me ver sua filha. Se eu estiver errada, aceito qualquer punição. Mas se eu estiver certa... Ela não terminou a frase. Não sabia como terminar. Se estivesse certa, significava que algo extremamente sinistro havia acontecido. Como a filha da sua irmã poderia ter acabado na posse de um empresário bilionário? E onde estava Clara? O que havia acontecido com ela? Ricardo devolveu o celular, sua mente trabalhando rapidamente. Ele era um homem que confiava em fatos e lógica, e os fatos eram perturbadores. Isabela havia chegado à sua vida de forma incomum.
Valentina estava grávida quando morreu no acidente, ou pelo menos era o que ele acreditava. Mas ele nunca tinha visto Isabela bebê. Havia ficado em coma por 3 meses após o acidente, lutando entre a vida e a morte. Quando finalmente acordou, destruído pela perda da esposa, sua mãe Helena lhe apresentou Isabela, dizendo que, por milagre, a bebê havia sobrevivido ao parto de emergência após o acidente. Ele nunca questionou. Por que questionaria? Helena era sua mãe, a mulher que criou ele sozinha após a morte prematura do pai. Ela não mentiria sobre algo tão importante. Mas agora, olhando para aquelas fotos, uma semente de dúvida começava a germinar em sua mente. Isabela tinha chegado com cerca de 1 ano de idade quando ele acordou do coma. Helena disse que a bebê ficou na UTI neonatal durante meses, lutando pela vida. Mas ele nunca viu registros médicos detalhados. Nunca pediu para ver. Estava mergulhado demais na própria dor. O hospital onde sua filha está internada, qual é? Marina perguntou, interrompendo seus pensamentos. Ricardo hesitou antes de responder. Hospital São Lucas, ala pediátrica VIP, quarto 312. Marina memorizou a informação mentalmente. Se ele não a deixasse ver a menina, ela encontraria um jeito de ir até lá por conta própria. Mas, para sua surpresa, Ricardo pegou as chaves do carro. Vamos, ele disse secamente. Vou levá-la até o hospital. Você vai ver Isabela, e então terá sua resposta. E depois disso, não quero vê-la nunca mais perto de mim ou da minha família. Entendido? Marina assentiu rapidamente, mal conseguindo acreditar que ele havia concordado. Pegou sua bolsa simples e o seguiu até a garagem, onde uma frota de carros de luxo estava estacionada. Ele entrou em uma Mercedes preta e ela se acomodou no banco do passageiro, sentindo-se completamente deslocada naquele ambiente de couro legítimo e tecnologia de ponta. O trajeto até o hospital foi feito em silêncio tenso. Marina olhava pela janela sem realmente ver a paisagem passando, seu coração batendo tão forte que ela temia que Ricardo pudesse ouvir. E se fosse realmente Sofia? Como explicar? E se não fosse, se ela estivesse deixando sua imaginação criar falsas esperanças? Mas aquela marca de nascença, tão específica, tão única, não podia ser apenas coincidência. Chegaram ao hospital em 20 minutos. Ricardo estacionou na área VIP e eles seguiram pelos corredores imaculados, tudo branco e cheirando a desinfetante. Médicos e enfermeiras cumprimentavam Ricardo respeitosamente enquanto passavam. Era claro que ele era presença constante ali. Pararam em frente ao quarto 312. Ricardo olhou para Marina com uma expressão que mesclava desafio e algo que ela não conseguia identificar. Medo, talvez? Antes de entrarmos, você precisa entender uma coisa, ele disse, sua voz baixa. Isabela está muito doente. Ela não fala, mal se move, não reage a ninguém. Os médicos não sabem o que há de errado. Fizeram todos os exames possíveis. Ressonâncias, tomografias, testes neurológicos. Nada explica o comportamento dela. É como se ela tivesse desistido de viver. Minha mãe contratou os melhores especialistas do país. Tentamos de tudo. Nada funciona. Marina sentiu um aperto no peito. Fosse Sofia ou não, aquela criança estava sofrendo. Posso entrar? Ela perguntou suavemente. Ricardo abriu a porta e eles entraram no quarto privativo. Era mais parecido com um quarto de hotel 5 estrelas do que um ambiente hospitalar. Paredes pintadas com desenhos infantis suaves, brinquedos espalhados, uma televisão grande na parede. Mas Marina mal registrou os detalhes do ambiente porque seus olhos foram imediatamente atraídos para a pequena figura deitada na cama. Uma menina de cerca de 4 anos, pele pálida, cabelos castanhos encaracolados espalhados pelo travesseiro branco. Olhos verdes abertos, mas vazios, olhando para o nada. Tubos conectados ao seu pequeno corpo. O monitor cardíaco emitindo bips regulares. E ali, logo abaixo da orelha esquerda, aquela marca em forma de meia-lua que Marina conhecia tão bem.
As pernas de Marina falharam e ela precisou segurar-se na grade da cama para não cair. Lágrimas começaram a correr desenfreadamente pelo seu rosto. Era ela, era Sofia. Sua sobrinha estava viva. Depois de 3 anos de pesadelos, de imaginar o pior, de acreditar que Clara e Sofia estavam mortas em alguma vala, ali estava ela, viva, mas tão distante, tão ausente, como se não estivesse realmente ali. Sofia, Marina sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. Ela estendeu a mão trêmula e tocou delicadamente o rosto da menina. Sofia, meu amor, sou eu, tia Marina. Você se lembra de mim? A criança não reagiu. Continuou olhando para o vazio, completamente alheia à presença delas no quarto. Ricardo observava tudo em silêncio, sentindo algo estranho se instalar no fundo do seu peito. Havia algo na forma como aquela mulher olhava para Isabela, no desespero genuíno em sua voz, que o fazia questionar tudo o que acreditava saber sobre sua filha. Ela não responde a nada, ele disse, sua voz rouca. Já tentamos de tudo. Músicas que ela costumava gostar, brinquedos, até mesmo terapia com animais. Nada a tira desse estado. Marina limpou as lágrimas e se aproximou mais da cama. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Sofia, pegando a mãozinha fria da menina entre as suas. Sofia, querida, sei que está me ouvindo em algum lugar aí dentro. Sei que está assustada, confusa, mas estou aqui agora. Sua tia Marina está aqui. Ela começou a cantarolar baixinho uma canção que costumava cantar para Sofia quando ela era bebê. Uma cantiga de ninar antiga que Clara havia ensinado. Ricardo estava prestes a dizer que aquilo era inútil quando viu algo que o fez congelar. Um minúsculo movimento. Os dedos de Isabela, que estavam completamente inertes há semanas, se contraíram levemente. Era quase imperceptível, mas estava lá. Ele deu um passo à frente, observando atentamente. Marina também notou e sua voz ficou mais forte, mais urgente, enquanto continuava cantando. Brilha, brilha, estrelinha, lá no céu a reluzir. Sua luz tão pequenina me fascina até dormir. A letra era simples, infantil, mas carregada de memória e amor. E então aconteceu. Uma lágrima solitária escorreu pelo canto do olho de Sofia, deslizando pela bochecha pálida. Marina soluçou, apertando a mão da menina com mais força. Isso, meu amor. Eu sei que você está aí. Volte para nós. Por favor, volte. Ricardo não conseguia acreditar no que estava vendo. Isabela não havia demonstrado qualquer reação emocional em 2 meses. Os médicos disseram que ela estava completamente desconectada, perdida em algum lugar profundo da própria mente. Mas agora, com aquela mulher cantando e segurando sua mão, havia uma resposta, pequena mas inegável. A porta do quarto se abriu abruptamente e uma mulher elegante de cerca de 60 anos entrou, seu salto alto repicando no piso. Helena Santoro, a mãe de Ricardo. Ela parou bruscamente ao ver Marina sentada ao lado da cama, segurando a mão de Isabela. Sua expressão de surpresa rapidamente se transformou em indignação. Ricardo, o que essa mulher está fazendo aqui? Quem é ela? Ricardo se virou para a mãe e pela primeira vez em anos, Helena viu algo que a assustou nos olhos do filho. Desconfiança. Mãe, precisamos conversar. Agora. A voz dele era gelada, controlada, mas havia uma corrente elétrica de raiva por baixo. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela olhou para Marina, depois para Isabela, e algo na cena a fez entender que seus piores medos estavam se concretizando. Ricardo, seja lá o que essa mulher disse a você, ela está mentindo. Helena falou rapidamente, sua voz adquirindo um tom defensivo. Ela provavelmente é uma golpista tentando extorquir dinheiro de você. Você não pode acreditar em estranhos que aparecem com histórias absurdas sobre Isabela. Marina não tirou os olhos de Sofia, mas sentiu a tensão no ar aumentar exponencialmente. Essa mulher se chama Marina. Ricardo disse cada palavra medida e pesada.
E ela me mostrou fotos de uma criança desaparecida há 3 anos. Uma criança que é extremamente parecida com Isabela. Uma criança que tem a mesma marca de nascença, no mesmo lugar, da mesma forma. E quando ela cantou para Isabela, minha filha reagiu. Pela primeira vez em 2 meses, ela demonstrou alguma emoção. Então vou perguntar novamente, mãe, quem é Isabela? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena abriu a boca, fechou, abriu novamente. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma saída, uma explicação que pudesse conter a situação. Mas ela conhecia o filho, conhecia aquele olhar. Ricardo havia descoberto algo e ele não pararia até ter todas as respostas. Ela é sua filha. Helena disse firmemente, mas sua voz tremeu levemente. Isabela é filha de você e Valentina. Nasceu depois do acidente por cesariana de emergência. Você estava em coma. Eu cuidei de tudo. Ricardo deu um passo em direção à mãe, seu porte imponente, parecendo ainda maior naquele momento. Então deve ser muito fácil provar. Certidão de nascimento, registros médicos do parto, exames de DNA que confirmem paternidade. Quero ver todos esses documentos, agora. Helena empalideceu. Ricardo, você está sendo ridículo. Claro que existem documentos. Estão em casa, guardados com segurança. Não posso acreditar que está questionando isso por causa de uma estranha que invadiu o quarto da sua filha. Mas Ricardo não estava mais ouvindo. Ele pegou o celular e discou rapidamente. Júlio, preciso que você faça algo urgente para mim. Quero todos os registros médicos de Isabela, certidão de nascimento, histórico do parto, tudo. E também quero que agende um teste de DNA para hoje. Sim, hoje. Não me importa que seja domingo. Encontre alguém que possa fazer. Pague o que for necessário. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tudo estava desmoronando. Anos de segredos cuidadosamente guardados estavam prestes a vir à tona. Ricardo, pare com isso. Você está perturbado, não está pensando direito. Isabela está doente e isso está afetando seu julgamento. Não deixe essa mulher colocar ideias absurdas na sua cabeça. Marina finalmente olhou para Helena e o que viu confirmou suas piores suspeitas. Reconhecimento. Mesmo que Helena tentasse disfarçar, Marina viu o lampejo de pânico nos olhos da mulher mais velha. Helena sabia. Ela sabia exatamente quem era Sofia e como ela havia parado ali. Onde está minha irmã? Marina perguntou, sua voz baixa, mas carregada de uma raiva fria. O que vocês fizeram com Clara? Helena riu, um som forçado e falso. Não sei de quem você está falando. Nunca ouvi falar em nenhuma Clara. Você está delirante. Mas Ricardo conhecia a mãe bem demais. Conhecia todos os seus maneirismos quando ela mentia. E naquele momento ela estava mentindo descaradamente. Mãe, ele disse, e havia uma frieza em sua voz que ela nunca tinha ouvido antes. Vou fazer o teste de DNA. E se descobrir que Isabela não é minha filha biológica, se descobrir que você mentiu para mim todos esses anos, não haverá perdão. Não haverá segunda chance. Você terá destruído a única coisa que me mantinha vivo depois de perder Valentina. E eu nunca, nunca vou perdoar isso. Helena sentiu lágrimas de desespero queimar em seus olhos, mas ela era orgulhosa demais para deixá-las cair. Você está cometendo um erro terrível. Um dia vai se arrepender de ter duvidado de mim. Ela virou-se e saiu do quarto com passos apressados, mas não antes de lançar um último olhar venenoso para Marina. Assim que Helena saiu, Ricardo se deixou cair em uma cadeira, passando as mãos pelo rosto. Conte-me tudo, ele disse para Marina. Quero saber tudo sobre sua irmã, sobre a criança que desapareceu, sobre o que aconteceu. Não omita nada. Marina respirou fundo e começou a contar. Falou sobre Clara, sua irmã mais nova, que sempre foi sonhadora e um pouco ingênua. Clara havia se envolvido com um homem casado, engravidou, e o homem desapareceu quando soube da gravidez. Clara decidiu ter o bebê sozinha. Sofia nasceu e foi a coisa mais linda que já tinha acontecido à família deles. Marina trabalhou duro para ajudar Clara a criar Sofia.
Elas dividiam um pequeno apartamento nos subúrbios. A vida era difícil, mas eram felizes. Sofia era uma criança alegre, saudável, cheia de vida. Adorava aquela cantiga de ninar que Marina acabara de cantar. Todas as noites, antes de dormir, Clara cantava para ela. Então, há 3 anos, Clara conseguiu um emprego como faxineira em uma clínica particular. Ela estava animada porque o salário era bom e vinha com benefícios. No primeiro dia de trabalho, Clara levou Sofia com ela porque a creche estava fechada por reforma. Prometeu que seria só aquele dia que a menina ficaria quietinha no vestiário dos funcionários. Elas saíram de casa de manhã cedo e nunca mais voltaram. Marina fez boletim de ocorrência naquela mesma noite. A polícia investigou, mas não encontrou nada. Clara e Sofia simplesmente desapareceram sem deixar rastro. As câmeras da clínica mostravam elas entrando pela manhã, mas não havia imagens delas saindo. A administração da clínica disse que Clara havia trabalhado meio período e depois foi embora com a filha no meio do dia, mas se recusaram a fornecer mais informações, alegando privacidade de pacientes. Marina contratou um detetive particular com as economias que tinha, mas ele também não conseguiu encontrar nada. Era como se Clara e Sofia tivessem sido engolidas pela terra. Com o tempo, Marina foi forçada a aceitar que provavelmente nunca saberia o que aconteceu com elas. Até hoje, quando viu aquela fotografia na mansão de Ricardo. Enquanto Marina contava a história, Ricardo sentia a raiva crescer dentro dele como uma onda implacável. Se aquela criança realmente fosse a sobrinha de Marina, significava que sua mãe não apenas mentiu para ele, mas havia participado de algo muito mais sinistro: sequestro, possivelmente pior. Um médico entrou no quarto para fazer a avaliação de rotina de Isabela. Ricardo o interceptou. Dr. Carvalho, preciso que faça um teste de paternidade. Colha material genético meu e da Isabela agora. Quero os resultados o mais rápido possível. O médico piscou surpreso. Senhor Santoro, isso é altamente irregular. Geralmente esse tipo de teste requer agendamento prévio. E há protocolos. Ricardo o cortou. Não me importo com protocolos. Vou pagar o que for necessário para ter esses resultados hoje. É urgente. O médico, vendo a determinação no rosto de Ricardo, assentiu. Muito bem, vou providenciar a coleta imediatamente. Ele saiu e voltou minutos depois com kits de coleta. Passou um swab na bochecha interna de Ricardo e depois fez o mesmo com Isabela, que permaneceu completamente passiva durante todo o procedimento. Vou pessoalmente levar ao laboratório. Com prioridade máxima, podemos ter resultados preliminares em cerca de 6 horas. Depois que o médico saiu, Ricardo voltou sua atenção para Marina. Se você estiver certa, se essa realmente for sua sobrinha, vou descobrir o que aconteceu com sua irmã. Vou usar todos os recursos que tenho, mas preciso que você me diga o nome da clínica onde sua irmã estava trabalhando quando desapareceu. Marina pensou por um momento. Clínica Santa Cecília. Fica na Zona Sul. É uma clínica particular, cara, frequentada por pessoas ricas. Ricardo pegou o celular novamente e começou a fazer ligações. Tinha contatos em todos os lugares, pessoas que lhe deviam favores, autoridades que poderiam acessar informações confidenciais. Enquanto ele coordenava suas ações, Marina voltou a se sentar ao lado de Sofia, segurando sua mão e cantarolando baixinho. E novamente a menina demonstrou pequenas reações. Um leve apertar de dedos, uma respiração mais profunda. Como se alguma parte dela, perdida nas profundezas da própria mente, estivesse tentando encontrar o caminho de volta. Horas se passaram. Ricardo saiu e voltou várias vezes, cada vez trazendo novas informações. Havia descoberto que a Clínica Santa Cecília tinha como uma de suas principais investidoras uma holding que, após investigação mais profunda, estava ligada à família Santoro. Sua mãe Helena tinha participação financeira naquela clínica. A conexão estava começando a se formar e era mais sombria do que Ricardo poderia imaginar. Marina mal saiu do lado de Sofia durante todo aquele tempo.
Ela conversava baixinho com a menina, contava histórias, cantava, segurava sua mão, e a cada hora que passava, as reações de Sofia ficavam um pouco mais evidentes. Seus olhos começaram a focar, ainda que brevemente. Seus dedos respondiam aos toques de Marina. Era como se a presença dela estivesse trazendo Sofia de volta à realidade. Quando finalmente anoiteceu, o Dr. Carvalho voltou ao quarto com uma pasta em mãos e uma expressão grave. Ricardo se levantou imediatamente, seu coração disparando. Os resultados? O médico assentiu, estendendo a pasta. Senhor Santoro, talvez seja melhor conversarmos em particular. Mas Ricardo balançou a cabeça. Aqui está bom. Fale. Dr. Carvalho respirou fundo. Os testes preliminares indicam que não há compatibilidade genética entre você e a criança. Isabela não é sua filha biológica. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ricardo sentiu como se tivessem arrancado o chão sob seus pés. Mesmo esperando por aquela possibilidade, mesmo tendo se preparado mentalmente, ouvir as palavras ditas em voz alta era devastador. Marina cobriu a boca com as mãos, lágrimas correndo pelo rosto. Era verdade, Sofia estava viva, mas ao mesmo tempo seu coração doía por Ricardo. Ela podia ver a dor absoluta estampada no rosto dele. Ele havia acabado de descobrir que a criança que amou como filha durante 4 anos não era dele, que tudo era mentira. Quero os resultados completos, Ricardo disse, sua voz perigosamente calma. E quero que sejam enviados para minha equipe jurídica imediatamente, junto com todos os registros médicos de Isabela desde que ela chegou ao hospital. O Dr. Carvalho assentiu e se retirou discretamente, percebendo que precisava dar privacidade àquele momento. Ricardo caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Sua mente era um turbilhão de emoções: raiva, traição, dor, confusão. Isabela, ele disse baixinho, e então corrigiu a si mesmo, o nome saindo amargo de sua boca. Sofia, mesmo não sendo minha filha de sangue, eu a amei, cuidei dela, fiz tudo o que pude para protegê-la. E agora descubro que ela foi roubada de sua família verdadeira, que minha mãe... Ele não conseguiu terminar a frase, a raiva o sufocando. Marina se levantou e caminhou até ele. Senhor Santoro, sei que deve estar se sentindo traído e confuso, mas isso não apaga o amor que o senhor tem por ela. O senhor foi a figura paterna dela durante todo esse tempo. Para ela, o senhor é o pai dela, independente de DNA. As palavras de Marina eram gentis, mas Ricardo mal as registrou. Ele só conseguia pensar em Helena, em como sua própria mãe havia lhe mentido de forma tão cruel e deliberada. Ele pegou o celular e ligou para o advogado da família. Marcos, preciso que você venha ao Hospital São Lucas imediatamente e traga a polícia. Vou fazer uma denúncia formal de sequestro. A voz dele era dura como aço. Marcos tentou fazer perguntas, mas Ricardo desligou antes que ele pudesse falar. Então Ricardo fez outra ligação, desta vez para Helena. Ela atendeu no 3º toque, sua voz tensa. Ricardo, já terminou essa bobagem toda? Já percebeu que está sendo manipulado? Ricardo sentiu a raiva subir como lava ardente. Os resultados do teste de DNA voltaram. Isabela não é minha filha. Então vou fazer uma pergunta simples, mãe, e quero a verdade. O que você fez? Onde está a mãe biológica dessa criança? O silêncio do outro lado da linha foi longo e pesado. Quando Helena finalmente falou, sua voz estava diferente, menor, derrotada. Eu fiz pelo seu bem, Ricardo. Você estava destruído depois de perder Valentina. Estava no hospital, em coma, e os médicos não sabiam se você sobreviveria. Quando você finalmente acordou, você era só uma casca vazia. Não tinha mais vontade de viver. Eu precisava te dar um motivo para seguir em frente. Ricardo fechou os olhos, tentando controlar a fúria que ameaçava explodir. Então você roubou uma criança? Sequestrou uma menina da sua mãe? Isso foi sua solução? Helena respirou fundo do outro lado da linha. Não foi bem assim. A mulher, Clara,
Ela veio trabalhar na clínica, trouxe a filha naquele dia, e eu vi na menininha uma oportunidade, uma chance de salvar meu filho. Valentina estava grávida quando morreu. Você não sabia, mas eu descobri nos registros do hospital. Ela estava grávida de 1 mês. O bebê também morreu no acidente. Então, quando vi aquela criança com a idade certa, na hora certa, foi como se o destino tivesse colocado ela no meu caminho. Marina, que estava ouvindo a conversa através do viva-voz que Ricardo havia ativado, sentiu náusea subir pela garganta. "O que você fez com minha irmã?" Ela gritou, suas mãos tremendo de raiva e medo. Helena suspirou pesadamente. "Eu dei a ela uma escolha. Dinheiro suficiente para recomeçar a vida longe daqui, em outro país, com uma nova identidade. Ou problemas, muitos problemas. Clara era jovem, pobre, desesperada. Tinha dívidas. Eu ofereci 500 mil reais. Disse que era para o bem da criança, que ela teria uma vida melhor, educação, oportunidades que Clara nunca poderia dar. E Clara aceitou. Marina sentiu o mundo girar. Mentira! Minha irmã nunca abandonaria Sofia. Nunca! Ela amava aquela menina mais do que tudo. Helena riu amargamente. As pessoas fazem coisas surpreendentes quando desesperadas. Clara assinou os papéis, pegou o dinheiro e partiu. Eu cuidei de todos os detalhes. Certidão de nascimento falsa, registros médicos forjados. Tudo perfeito. E funcionou. Ricardo acreditou que Isabela era sua filha e finalmente teve um motivo para viver novamente. Ricardo desligou o telefone e o atirou contra a parede com tanta força que ele se estilhaçou em pedaços. Ele soltou um grito de raiva pura e frustração, suas mãos tremendo. Marina nunca tinha visto um homem tão completamente destruído. Ela está mentindo sobre Clara. Marina disse firmemente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha irmã jamais faria isso. Jamais. Algo aconteceu com ela. Sua mãe está mentindo. Mas Ricardo mal ouvia. Ele havia caído de joelhos no chão, a cabeça entre as mãos. Toda a sua vida nos últimos 4 anos havia sido uma mentira. A filha que ele amava não era sua. A mãe em quem confiava era uma criminosa. Tudo o que ele acreditava saber sobre sua realidade havia desmoronado em poucas horas. Marina se ajoelhou ao lado dele, colocando uma mão hesitante em seu ombro. Senhor Santoro, sei que está sofrendo, mas precisamos ser fortes agora. Por Sofia, ela precisa de nós e precisamos descobrir a verdade sobre o que aconteceu com Clara. Sua mãe está mentindo. Eu sei que está. Clara nunca abandonaria Sofia por dinheiro. Ela vendeu nossas poucas joias para poder comprar fraldas quando o dinheiro acabou. Ela trabalhou 3 empregos quando Sofia ficou doente para pagar os remédios. Ela jamais venderia a filha. Ricardo levantou o olhar para Marina e ela viu determinação começando a substituir o desespero nos olhos dele. Você está certa. Vamos descobrir a verdade, toda ela, e vamos fazer minha mãe pagar por tudo que fez. Ele se levantou, recompondo-se com esforço. A polícia deve estar chegando. Vou contar tudo. Vou entregar minha própria mãe. E foi exatamente isso que ele fez. Quando a polícia chegou, acompanhada do advogado Marcos, que estava chocado demais para falar, Ricardo contou tudo. Mostrou as fotos que Marina tinha de Sofia. Mostrou os resultados do DNA. Explicou a confissão de Helena. A polícia ouviu tudo e imediatamente emitiu um mandado de prisão para Helena Santoro. Eles chegaram à mansão do Santoro 2 horas depois, com uma equipe completa. Helena estava na sala, sentada em uma poltrona cara, bebendo vinho, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Quando viu os policiais entrando, ela nem pareceu surpresa. Vinha em paz. Ela disse simplesmente colocando a taça de lado. Sei que Ricardo contou tudo. Sabia que esse dia chegaria eventualmente. A delegada responsável pelo caso, uma mulher de meia-idade chamada Doutora Fernandes, avançou. Helena Santoro está presa por sequestro, falsificação de documentos e possível homicídio. Tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disser pode e será usado contra você em tribunal. Helena estendeu os pulsos para as algemas com uma calma perturbadora.
Homicídio? Ela riu. Não matei ninguém. Clara está viva, provavelmente em alguma praia na Europa, gastando o dinheiro que dei a ela. Mas a delegada Fernandes não estava convencida. Vamos descobrir. Temos nossa melhor equipe rastreando todas as transações financeiras relacionadas a você e à Clínica Santa Cecília nos últimos 4 anos. Se Clara está viva, vamos encontrá-la. Se não está, também vamos descobrir. Helena foi levada algemada, sua postura ereta e orgulhosa mesmo diante da humilhação. Nos dias que se seguiram, a história explodiu na mídia. Magnata descobre que filha foi sequestrada. Matriarca da alta sociedade presa por sequestro. Menina roubada passa 4 anos com família rica. As manchetes eram sensacionalistas e invasivas. Repórteres cercavam o hospital, tentando conseguir fotos de Sofia. Ricardo teve que contratar segurança extra para manter todos afastados. Marina praticamente morou no hospital durante aquele período. Ela raramente saía do lado de Sofia, conversando com ela, cantando, contando histórias. E lentamente, milagrosamente, Sofia começou a responder. Primeiro foram os olhos, que começaram a focar e seguir movimentos. Depois os dedos, que respondiam a toques. Então, uma semana após Marina ter reencontrado a sobrinha, Sofia falou sua primeira palavra em meses. Tia. A palavra saiu fraca, rouca, mas clara. Marina chorou tanto que os médicos ficaram preocupados que ela fosse desidratar. Ricardo estava presente quando isso aconteceu. Ele vinha todos os dias, mesmo sabendo que Sofia não era sua filha biológica. Não conseguia simplesmente abandonar a menina que havia amado como filha durante 4 anos. Quando ouviu Sofia falar, ele também sentiu lágrimas nos olhos. Ela está voltando, ele disse, sua voz cheia de uma emoção que ele não tentou esconder. Finalmente está voltando para nós. Os médicos estavam perplexos, chamaram aquilo de milagre. Disseram que nunca tinham visto uma recuperação tão dramática de um estado catatônico tão severo. Mas Marina sabia o que havia causado a mudança. Sofia estava doente de saudade, de trauma, de ser tirada de sua mãe e colocada em um ambiente estranho com pessoas estranhas. Sua mente simplesmente desligou como mecanismo de defesa. E só quando Marina apareceu, trazendo memórias de amor e segurança, Sofia conseguiu começar a encontrar o caminho de volta. Enquanto Sofia se recuperava lentamente no hospital, a polícia trabalhava incansavelmente para descobrir o que havia acontecido com Clara. Rastrearam todas as contas bancárias de Helena. Não havia nenhuma transação de R$500 mil para ninguém chamado Clara. Investigaram a Clínica Santa Cecília de cima a baixo. Encontraram registros alterados, documentos forjados, mas nenhum rastro de Clara após o dia em que ela entrou para trabalhar. Foi o delegado Costa, um investigador veterano que trabalhava com a doutora Fernandes, quem finalmente encontrou a pista crucial. Ele estava revisando filmagens de câmeras de segurança da região ao redor da clínica quando notou algo estranho. Uma van sem placas estacionada no beco atrás da clínica no dia do desaparecimento de Clara. A van ficou lá por horas. E então, no fim da tarde, 3 pessoas saíram pela porta dos fundos da clínica, carregando algo embrulhado em um lençol. O delegado Costa sentiu seu estômago revirar. Aquele embrulho tinha o tamanho de um corpo humano. Ele ampliou a imagem tanto quanto possível, mas a qualidade era ruim. Conseguiu apenas identificar que uma das pessoas era uma mulher idosa, possivelmente Helena. As outras 2 pareciam ser homens, provavelmente seguranças ou funcionários. Armado com essa informação, Costa foi interrogar Helena na prisão. Ela estava detida em uma cela especial, separada dos outros presos devido ao seu status. Quando Costa entrou, Helena estava lendo um livro, parecendo completamente tranquila. Vieram me fazer mais perguntas, ela disse sem levantar os olhos. Já disse tudo o que tinha para dizer. Clara pegou o dinheiro e foi embora. Fim da história. Costa jogou fotos impressas das filmagens na mesa.
Helena olhou para elas, e pela primeira vez sua máscara de calma escorregou. Havia medo genuíno em seus olhos. "O que é isso?" ela perguntou, mas sua voz estava trêmula. "É você", Costa disse, apontando para a figura na foto. No dia em que Clara desapareceu, saindo pela porta dos fundos da clínica, carregando algo grande embrulhado em um lençol. "Quer nos dizer o que era? Ou preciso mandar escavar todos os terrenos baldios e lotes vazios da cidade para descobrir?" Helena ficou pálida. Ela abriu a boca, fechou, suas mãos tremendo. "Eu não queria." Ela finalmente sussurrou. "Não era para ter acontecido daquele jeito." Ela ficou histérica. "Quando tentei pegar a menina, começou a gritar, a me atacar. Eu só empurrei ela para se defender. Ela caiu e bateu a cabeça. Foi um acidente." Costa sentiu raiva queimar em suas veias. "Um acidente," ele repetiu, sua voz carregada de desdém. "E o que fez depois desse acidente? Chamou uma ambulância? Ligou para a polícia?" "Não. Você escondeu o corpo. Onde está Clara? Onde você a colocou?" Helena começou a chorar, lágrimas reais desta vez. "Há uma propriedade rural que pertence à família Santoro. Fica a cerca de 2 horas da cidade. Tem uma área de floresta nos fundos. Nós enterramos ela lá, bem fundo. Ninguém ia encontrar." Costa saiu daquela sala de interrogatório sentindo-se enjoado. Ele havia trabalhado em centenas de casos durante sua carreira, mas aquele nível de frieza, de calcular crimes para encobrir outros crimes, ainda conseguia chocá-lo. Ele imediatamente acionou uma equipe forense e partiram para a propriedade rural que Helena havia descrito. Levou 3 dias de escavação, mas finalmente encontraram um corpo feminino, enterrado a cerca de 2 metros de profundidade em uma área remota da floresta. A decomposição estava avançada, mas características ainda eram identificáveis. Altura, estrutura óssea e, mais importante, uma pequena cicatriz na sobrancelha que os registros médicos mostravam que Clara tinha desde a infância. Era ela. Clara estava morta. Marina estava no hospital com Sofia quando recebeu a notícia. A delegada Fernandes veio pessoalmente para informá-la, achando que seria mais humano do que uma ligação telefônica. Marina ouviu as palavras: "Encontramos o corpo da sua irmã", e sentiu suas pernas cederem. Sofia, que estava sentada na cama brincando com bonecas que Marina havia trazido, viu a tia desmoronar e começou a chorar. "Tia Marina! Tia Marina!" Ricardo estava ali também. Ele havia chegado minutos antes para sua visita diária. Ele pegou Marina antes que ela caísse completamente e a ajudou a sentar em uma cadeira. Marina soluçava incontrolavelmente, anos de esperança e negação, finalmente desmoronando diante da realidade cruel. Clara estava morta. Havia estado morta o tempo todo. Nunca houve nenhuma praia na Europa, nenhuma nova vida, só terra fria e escuridão. "Ela a matou", Marina disse entre soluços. "Aquela mulher monstruosa matou minha irmã e roubou sua filha." "Como? Como alguém pode ser tão cruel?" Ricardo não tinha resposta. Ele mesmo ainda estava processando o fato de que sua mãe não era apenas uma sequestradora, mas uma assassina. A mulher que o havia criado, que ele pensava conhecer, era um monstro. Nos meses que se seguiram, o caso se tornou um dos mais notórios da história criminal recente do país. O julgamento de Helena foi televisionado e assistido por milhões. A acusação apresentou todas as evidências meticulosamente: as filmagens, a confissão, o corpo de Clara, os documentos falsificados, o teste de DNA provando que Sofia não era filha de Ricardo. Tudo construía um caso absolutamente sólido contra Helena Santoro. A defesa tentou argumentar que a morte de Clara havia sido acidental, que Helena entrou em pânico e cometeu erros de julgamento, mas a promotoria destruiu essa narrativa sistematicamente. Se foi um acidente, por que não chamou ajuda médica? A promotora Carla Mendes questionou durante o julgamento, sua voz ecoando pelo tribunal lotado.
Por que imediatamente decidiu esconder o corpo e sequestrar a criança? Por que forjou documentos elaborados e construiu uma mentira que durou 4 anos? Isso não são ações de alguém que cometeu um erro e entrou em pânico. São ações de alguém que deliberadamente escolheu tirar uma vida e destruir uma família para satisfazer seus próprios desejos egoístas. Helena sentava-se no banco dos réus, sua postura ainda tentando manter alguma dignidade, mas era impossível ignorar como ela havia envelhecido nas últimas semanas. Seu cabelo, antes impecavelmente tingido e penteado, agora mostrava raízes grisalhas. Seu rosto, outrora orgulhoso, estava marcado por rugas profundas de estresse. Quando o júri finalmente voltou com o veredito após 6 horas de deliberação, o silêncio no tribunal era ensurdecedor. Culpada de homicídio doloso em 2º grau. Culpada de sequestro. Culpada de falsificação de documentos. Culpada de ocultação de cadáver. Cada palavra caía como uma marreta. Helena não demonstrou emoção quando ouviu a sentença. 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional antes de 15 anos cumpridos. Para uma mulher de 62 anos, era praticamente uma sentença de morte. Marina estava presente no tribunal, sentada na primeira fila ao lado de Ricardo. Quando a sentença foi lida, ela não sentiu a satisfação ou o alívio que esperava. Só sentia um vazio imenso. Nenhuma quantidade de anos de prisão traria a Clara de volta. Nada desfaria a dor que Sofia havia experimentado, os anos perdidos, o trauma que levaria uma vida inteira para curar, se é que algum dia curaria completamente. Ricardo não olhou para a mãe uma única vez durante todo o julgamento. Quando Helena finalmente foi levada algemada para fora do tribunal, ela tentou fazer contato visual com ele, buscando algum sinal de que talvez, em algum lugar profundo, ainda havia amor ou perdão. Mas Ricardo manteve os olhos fixos à frente, seu rosto uma máscara de pedra. Para ele, Helena Santoro havia morrido no dia em que descobriu a verdade. A mulher, sendo levada pela polícia, era uma estranha que usava o rosto de sua mãe. Após o julgamento, a vida lentamente começou a encontrar um novo normal. Sofia continuou sua recuperação notável. Com terapia intensiva, amor incondicional de Marina e o apoio constante de Ricardo, ela floresceu. Os médicos estavam espantados com seu progresso. Em 3 meses, ela estava falando em frases completas. Em 6 meses, estava correndo, brincando, rindo. As cicatrizes psicológicas ainda estavam lá, manifestando-se em pesadelos ocasionais e ansiedade de separação. Mas ela estava viva, estava presente, estava sendo uma criança novamente. Marina oficialmente ganhou a guarda de Sofia. Foi um processo relativamente simples, considerando que ela era a única parente viva da menina e tinha DNA comprovando o parentesco. Mas algo inesperado aconteceu durante esse processo. Ricardo lutou pela guarda compartilhada. Eu sei que não sou o pai biológico dela. Ele disse ao juiz durante a audiência de custódia. Sei que toda a situação começou com um crime terrível, mas durante 4 anos eu amei aquela menina como minha filha. Cuidei dela, consolei ela, li histórias para ela dormir, levei ela ao parque, ensinei ela a andar de bicicleta. Sim, eu fui enganado sobre as circunstâncias, mas meu amor por ela era e é real. Não posso simplesmente desaparecer da vida dela como se esses 4 anos não tivessem significado nada. Marina estava presente naquela audiência e, para surpresa de muitos, ela apoiou o pedido de Ricardo. Sofia o ama, ela testemunhou. Para ela, ele é seu pai. Tirá-lo completamente da vida dela seria causar outro trauma. Ela já perdeu tanto. Não quero que perca mais uma pessoa que ama. O juiz, visivelmente emocionado pelo caso extraordinário, concedeu a guarda compartilhada. Marina teria a custódia principal, mas Ricardo teria direitos de visitação extensivos e participaria das decisões importantes sobre a vida de Sofia. Foi um arranjo incomum, nascido de circunstâncias extraordinárias, mas de alguma forma
Funcionou. Marina e Ricardo desenvolveram um respeito mútuo. Depois, uma amizade genuína. Eles eram unidos pelo amor pela mesma criança e pela dor compartilhada do que Helena havia feito a todos eles. Marina deixou o trabalho de faxineira e, com a ajuda financeira de Ricardo, voltou a estudar. Ela sempre havia sonhado em ser professora, mas nunca teve recursos para completar a faculdade. Agora tinha. Ricardo insistiu em pagar tudo. Faculdade, livros, um apartamento decente para Marina e Sofia em um bairro seguro. Marina inicialmente resistiu, orgulhosa demais para aceitar o que ela via como caridade. Mas Ricardo foi firme. Não é caridade, é reparação. Minha mãe destruiu sua família. Roubou sua irmã, roubou anos preciosos da vida de vocês. Deixe-me tentar, de alguma forma, compensar parte dessa dor. Por favor. E assim, Marina aceitou. Ela se mudou com Sofia para um apartamento de 2 quartos ensolarado, com uma pequena varanda onde Sofia adorava sentar e desenhar. Marina se matriculou na faculdade de pedagogia e descobriu que adorava estudar, que tinha um talento natural para ensinar. Sofia foi matriculada em uma escola particular excelente, onde fez amigos e começou a ter uma infância normal pela primeira vez em anos. Os finais de semana eram divididos. Uma semana Sofia ficava com Marina, a semana seguinte ia para a mansão com Ricardo. Inicialmente foi difícil para Sofia entender o arranjo, mas com paciência e muita conversa, ela começou a aceitar que tinha 2 casas, 2 pessoas que a amavam incondicionalmente de maneiras diferentes. Um ano após o julgamento, em uma tarde quente de sábado, houve uma pequena cerimônia no cemitério onde Clara havia sido finalmente enterrada adequadamente. Marina havia esperado até que Sofia estivesse emocionalmente forte o suficiente para entender o que havia acontecido com sua mãe. Foi uma das conversas mais difíceis que Marina já teve. Explicar para uma criança de 5 anos que sua mãe havia sido morta, que não voltaria, mas que ela havia amado Sofia mais do que tudo no mundo. Sofia chorou muito naquele dia. Ela havia perguntado sobre a mãe inúmeras vezes durante os meses de recuperação, e Marina sempre encontrava maneiras de adiar a conversa difícil, dizendo que a mamãe estava viajando, que voltaria logo. Mas chegou o momento em que a verdade não podia mais ser adiada. Para a surpresa de Marina, Ricardo pediu para estar presente quando ela contasse. Sofia me vê como uma figura paterna, ele explicou. Quero estar lá para apoiá-la quando ela ouvir isso. Na cerimônia, Sofia colocou um buquê de margaridas brancas, as flores favoritas de Clara, sobre o túmulo. A lápide era simples, mas bonita, com os dizeres Clara Santos, mãe amada, irmã querida, saudades eternas. Sofia traçou as letras do nome da mãe com dedos pequenos e hesitantes. Mamãe está dormindo aqui? Ela perguntou com uma voz pequena. Marina se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a. O corpo da mamãe está descansando aqui, meu amor. Mas o espírito dela, tudo que fazia ela ser ela, está livre, está nos observando, orgulhosa de como você é forte e corajosa. Ricardo ficou um pouco afastado, dando espaço para aquele momento privado entre tia e sobrinha, mas suas próprias lágrimas caíam silenciosamente. Ele pensava em como tudo poderia ter sido diferente se Helena não tivesse feito aquelas escolhas terríveis. Clara estaria viva. Sofia teria crescido com sua mãe. Ele ainda estaria sozinho e devastado pela perda de Valentina, mas pelo menos não teria sido cúmplice involuntário de um crime horrível. Os meses continuaram passando. Marina se formou na faculdade com honras e conseguiu um emprego em uma escola pública no bairro onde viviam. Ela adorava o trabalho, a sensação de estar fazendo diferença na vida de crianças que vinham de backgrounds difíceis como o dela. Sofia estava prosperando, uma criança brilhante e amorosa que adorava desenhar, ler e especialmente música. Marina a matriculou em aulas de piano e descobriu que a menina tinha talento natural. Ricardo continuou sendo uma presença constante em suas vidas.
Ele nunca perdeu um recital escolar de Sofia, nunca esqueceu seu aniversário, estava sempre disponível quando ela precisava dele. Lentamente, muito lentamente, ele começou a sair do luto perpétuo em que esteve afundado desde a morte de Valentina. Pela primeira vez em anos, ele começou a sorrir genuinamente novamente, a ter esperança, a imaginar um futuro que não fosse apenas sobrevivência, mas realmente viver. E algo mais começou a acontecer, algo que nenhum deles havia planejado ou previsto. Marina e Ricardo começaram a se ver não apenas como co-guardiões de Sofia, mas como amigos genuínos. Eles conversavam no telefone além das questões relacionadas a Sofia, compartilhavam histórias sobre seus dias, riam juntos, e então, quase 2 anos após aquele dia fatídico, quando Marina gritou ao ver a fotografia na mansão, algo mudou. Foi em um sábado comum. Ricardo tinha levado Sofia ao zoológico e trouxe ela de volta ao apartamento de Marina no fim da tarde. Sofia estava exausta e feliz, tagarelando sobre os leões e girafas que tinha visto. Marina fez chocolate quente para ela e, depois de alguma negociação, conseguiu convencê-la a tomar banho e ir para a cama. Quando Marina voltou para a sala, Ricardo ainda estava lá, olhando pela janela para a vista da cidade iluminada. "Você não precisa ir embora ainda", Marina disse suavemente. "Posso fazer café se quiser." Ricardo se virou, e havia algo diferente em seus olhos, algo que fez o coração de Marina acelerar inesperadamente. "Marina, posso te fazer uma pergunta?" Ele perguntou, sua voz hesitante, de uma forma que ela nunca tinha ouvido antes. Ricardo sempre foi tão confiante, tão no controle. Ver essa vulnerabilidade nele era desconcertante. "Claro", ela respondeu, sentando-se no sofá e gesticulando para que ele se juntasse a ela. Ricardo sentou, mas manteve uma distância respeitosa. "Nos últimos 2 anos, você se tornou uma das pessoas mais importantes na minha vida. Não apenas por causa de Sofia, mas por você mesma. Sua força, sua compaixão, sua capacidade de perdoar e seguir em frente depois de tudo que aconteceu. Você é extraordinária, Marina. E eu..." Ele parou, passando a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que ela tinha aprendido a reconhecer. "Eu desenvolvi sentimentos por você. Sentimentos que vão além de amizade ou parentesco compartilhado através de Sofia." Marina sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ela havia sentido algo mudando também, mas tinha empurrado esses sentimentos para baixo, dizendo a si mesma que era inadequado, que era complicado demais, que havia muita história dolorosa entre eles. Mas ouvir Ricardo dizer aquelas palavras em voz alta fez seu coração martelar contra as costelas. "Ricardo, eu..." Ela começou, mas não sabia como continuar. "Sei que é complicado." Ele continuou rapidamente. "Sei que há muita bagagem, que começamos de uma forma terrível e traumática. Mas estes 2 anos... Conhecer você de verdade, ver como você ama Sofia, como você lutou para reconstruir sua vida, como você me perdoou mesmo quando minha mãe causou tanta dor. Eu me apaixonei por você, Marina, e precisava que você soubesse." As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Marina, mas desta vez não eram lágrimas de dor. Eram algo diferente. Alívio, talvez, ou esperança. "Eu também sinto algo", ela admitiu, sua voz mal acima de um sussurro. "Tenho sentido há meses, mas estava com medo de reconhecer. Medo de que fosse inadequado, de que estivesse traindo a memória de Clara de alguma forma ao desenvolver sentimentos pelo homem cuja mãe a matou." Ricardo pegou a mão dela gentilmente. "Você não está traindo ninguém. Clara não ia querer que você passasse o resto da vida sozinha, presa no passado e na dor. Ela ia querer que você fosse feliz, que encontrasse amor, que vivesse plenamente." As palavras tocaram algo profundo dentro de Marina. Ele estava certo. Clara sempre foi tão cheia de vida, tão apaixonada pela ideia de amor e felicidade. Ela não ia querer que Marina se trancasse atrás de muros de dor e ressentimento. "Podemos tentar?" Ricardo perguntou, sua voz cheia de uma esperança cautelosa. Devagar,
no nosso próprio ritmo, sem pressão. Só ver para onde isso nos leva. Marina apertou a mão dele e assentiu, um sorriso pequeno, mas genuíno aparecendo em seu rosto. Sim, podemos tentar. E assim eles tentaram. Foi estranho no começo, navegando a transição de amigos para algo mais, mas também foi natural de uma forma que nenhum deles esperava. Eles já conheciam os piores momentos um do outro, já tinham passado juntos pelo trauma e pela dor. Já tinham construído confiança e respeito mútuo. O romance que floresceu entre eles foi gentil e paciente, construído sobre uma fundação sólida de entendimento profundo. Sofia notou a mudança e inicialmente ficou confusa. Mas crianças são surpreendentemente adaptáveis. Quando Marina e Ricardo finalmente se sentaram com ela, 6 meses depois de começarem a namorar, e explicaram que eles gostavam um do outro de uma forma especial, Sofia processou por um momento e então perguntou a única coisa que realmente importava para ela. Isso significa que vamos todos morar juntos? Como uma família de verdade. Marina e Ricardo trocaram olhares. Eles ainda não tinham chegado tão longe em suas discussões. Mas vendo a esperança nos olhos de Sofia, vendo como ela ansiava por aquela unidade familiar que lhe havia sido negada por tanto tempo, algo se encaixou. Você gostaria disso? Ricardo perguntou gentilmente. Gostaria de todos morarmos juntos? Sofia assentiu entusiasticamente. Sim, assim eu não preciso ficar mudando de casa toda semana. E podemos ter café da manhã juntos todos os dias. E talvez ter um cachorro. Marina riu através das lágrimas. Um cachorro, é? Já está negociando? Sofia sorriu, aquele sorriso luminoso que fazia todo o sofrimento passado valer a pena. Um cachorro pequeno, por favor. E assim, 1 ano depois daquela conversa na sala de Marina, eles se mudaram para uma nova casa. Não a mansão de Ricardo, que tinha muitas memórias ruins, mas uma casa nova, em um bairro familiar. Grande o suficiente para todos terem espaço, mas aconchegante o suficiente para parecer um lar. E sim, eles adotaram um cachorro. Um Golden Retriever filhote que Sofia imediatamente chamou de Sol, porque seu pelo era dourado como o sol. Ricardo e Marina se casaram em uma cerimônia pequena e íntima. Apenas amigos próximos e alguns colegas. Sofia foi a daminha, usando um vestido branco com uma faixa rosa, carregando uma cesta de pétalas de rosas com uma seriedade adorável. Durante os votos, tanto Marina quanto Ricardo incluíram promessas não apenas um para o outro, mas para Sofia. Promessas de serem uma família, de se apoiarem, de honrarem a memória de Clara, criando uma vida cheia de amor e felicidade. Houve um momento durante a cerimônia que poucos notaram. Marina olhou para o céu azul limpo e sussurrou algo que só Ricardo, parado ao lado dela, conseguiu ouvir. Obrigada, Clara, por Sofia, por tudo. Vou cuidar dela, prometo. E talvez fosse apenas imaginação, ou talvez fosse coincidência, mas naquele exato momento, uma borboleta branca passou voando entre eles, circulando uma vez antes de continuar seu caminho. Marina escolheu acreditar que era um sinal, que de alguma forma, em algum lugar, Clara sabia e aprovava. A vida não foi perfeita depois disso. Nunca é. Sofia ainda tinha pesadelos ocasionalmente, ainda perguntava sobre Clara e chorava pela mãe que nunca teve a chance de conhecer adequadamente. Marina ainda tinha momentos de tristeza profunda quando pensava em tudo que sua irmã havia perdido, em todos os anos que Clara deveria ter tido com Sofia. Ricardo ainda carregava culpa pelos crimes de sua mãe, mesmo sabendo racionalmente que ele não tinha culpa. Mas eles tinham um ao outro, tinham amor, apoio, compreensão, tinham construído algo bonito das cinzas de uma tragédia, e isso não apagava o passado, não desfazia a dor, mas tornava o futuro algo pelo qual valeria a pena lutar.
Sofia cresceu em uma casa cheia de amor. Ela se tornou uma adolescente confiante e compassiva, apaixonada por arte e música. Ela sabia sua história, conhecia toda a verdade dolorosa sobre como Marina a havia reencontrado, sobre o que Helena tinha feito, sobre a mãe biológica que ela mal conseguia lembrar, mas que amava profundamente através das histórias que Marina contava. Em seu 16º aniversário, Sofia fez algo especial. Ela havia passado meses trabalhando em um projeto de arte para a escola e revelou para Marina e Ricardo no dia do seu aniversário. Era um tríptico, 3 grandes telas pintadas com óleo. A primeira mostrava Clara, recriada das fotografias que Marina guardava, segurando um bebê e sorrindo radiante. A segunda mostrava Marina estendendo as mãos, com lágrimas nos olhos, mas expressão determinada. A terceira mostrava todos eles juntos, Sofia, Marina, Ricardo e até Sol, em uma casa cheia de luz e calor. Meu passado, meu resgate e meu presente. Sofia explicou quando eles ficaram sem palavras diante das pinturas. A mamãe Clara me deu vida e amor nos meus primeiros anos. Tia Marina, você me salvou e me deu um lar. E papai Ricardo, você me deu segurança e família. Todos vocês fazem parte de quem eu sou, e eu sou grata por isso, por mais difícil que o caminho tenha sido. Marina não conseguiu conter as lágrimas. Ela abraçou Sofia fortemente, essa menina incrível que havia passado por tanto, mas emergiu forte e amorosa. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, ela sussurrou. Tão imensamente orgulhosa. Ricardo colocou os braços ao redor de ambas, e eles ficaram assim por um longo momento. Uma família forjada não pelo sangue ou pela convenção, mas pela escolha, pelo amor e pela determinação de transformar tragédia em esperança. Anos mais tarde, quando Sofia estava na faculdade estudando psicologia infantil, inspirada por sua própria jornada e querendo ajudar outras crianças traumatizadas, ela deu uma palestra em uma conferência sobre resiliência. Ela contou sua história, toda ela, sem omitir nenhuma parte dolorosa, e concluiu com palavras que fizeram a audiência inteira aplaudir de pé. Nem todas as histórias que começam na escuridão terminam lá. Eu perdi minha mãe de uma forma terrível. Fui roubada da minha família. Passei anos em um estado de trauma tão profundo que os médicos achavam que eu nunca me recuperaria. Mas eu me recuperei. Por causa do amor incansável da minha tia, por causa da dedicação do homem que escolheu ser meu pai, mesmo sem obrigação biológica, por causa de terapeutas pacientes e professores compreensivos e amigos leais. O trauma não define você. O que define você é como você escolhe seguir em frente, quem você escolhe se tornar apesar da dor. E eu escolhi me tornar alguém que ajuda outros a encontrarem seu caminho de volta à luz. Na plateia, Marina e Ricardo sentavam lado a lado, mãos entrelaçadas, lágrimas de orgulho correndo por seus rostos. Eles haviam percorrido um longo caminho desde aquele dia quando Marina gritou ao ver uma fotografia em uma mansão. Desde aquele momento, quando 2 mundos colidiram de forma tão violenta e traumática. Mas daquela colisão, daquela dor, algo bonito havia nascido. Uma família não convencional, certamente. Uma família com cicatrizes profundas, sem dúvida. Mas uma família real, ligada por laços mais fortes do que sangue. Ligada por escolha, por amor, por perdão e pela determinação compartilhada de honrar a memória de Clara, vivendo plenamente, amando profundamente e nunca, nunca desistindo um do outro. E em algum lugar, talvez entre as estrelas ou entre os sussurros do vento, Clara sorria, porque sua filha estava segura, sua filha estava amada. Sua filha estava em casa, e às vezes, apenas às vezes, isso era tudo que importava.